Voltemos, por favor, ao estudo da palavra. Nós estamos estudando as parábolas do Senhor Jesus Cristo. E eu convidaria você a abrir a sua Bíblia numa dessas parábolas extraordinárias de Jesus, e por ser de Jesus não poderia ser de outra maneira, que se encontra no Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 9, onde nós estaremos lendo do versículo 16 ao versículo 17. Queremos também lembrar a todos que no sábado nós teremos o nosso batismo nas águas, então, com todos os critérios de segurança sanitária sendo obedecidos, mas nós teremos o nosso batismo nas águas. Já há várias pessoas para serem batizadas e damos graças a Deus por tudo isto. Então, sábado nós teremos o nosso batismo. Senhor nosso Deus, fala-nos através da Tua palavra, fala-nos aos nossos corações, aos nossos entendimentos. Que o Senhor possa nos abençoar de maneira maravilhosa e extraordinária. Derrama sobre nós o Teu Espírito e encha-nos com o Teu Santo Espírito. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. O Senhor Jesus teve que muitas vezes responder a questionamentos. Questionamentos, ora de adversários, ora de pessoas até mesmo bem intencionadas, mas equivocadas. Esse foi um dos casos onde pessoas bem intencionadas, discípulos de João o Batista, vieram a questionar a Jesus sobre por que não jejuavam os seus discípulos. E Jesus disse: acaso podem jejuar os convidados quando o noivo está presente? Dias virão em que o noivo não está presente, e nestes dias jejuarão. No que nos mostra que há um momento certo para jejuar, um momento adequado para jejuar. Existem momentos inadequados ao jejum. Um exemplo bíblico do momento inadequado ao jejum é a loucura que foi estabelecida durante a guerra, durante a batalha, quando Saul ordenou a todo o povo que não comesse. Apregoou um jejum e ainda disse que aquele que comesse morreria. E Jonatas, seu filho amado, seu filho querido, querido não apenas de Saul, mas querido de todos, querido de Deus, querido do povo, Jonas toma uma porção de um favo de mel e se alimenta daquele favo de mel, e assim volta-se totalmente o vigor, a energia, a vida a Jonatas. Depois de grande vitória, depois de tremenda batalha, que o Senhor entregou os seus inimigos em suas mãos. E ele mesmo disse: meu pai está louco. Como apregoar um jejum? Você não pode jejuar no meio de uma batalha. É o que Jesus disse: isso não é momento de jejum. E diante dessa situação, diante dessa dificuldade de pessoas que deveriam entender isto e não estavam entendendo, Jesus propõe essa parábola extraordinária. Versículo 16. Jesus disse: ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira a parte da veste e fica maior
a rotura. Quando nós comparamos aos demais textos nos evangelhos sinóticos, nos evangelhos semelhantes, que guardam, então, por vezes, as mesmas citações, as mesmas parábolas, as mesmas palavras, nós encontramos ninguém tira pano de vestido novo para colocar em vestido velho, em roupa velha. Ora, são várias as atitudes de loucura, de destruir um novo para manter o velho. E Jesus então fala, nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompa-se os odres e derrama-se o vinho e os odres se perdem. Não se destrói algo novo, um vestido novo, para se restaurar um vestido velho. Não se destrói um odre velho, não se destrói algo velho para se receber algo novo. Mas o que Jesus fala e diz, mas põe-se o vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Ora, esse ambos se conservam é a grande palavra do Senhor Jesus. Você não precisa perder o velho para ter o novo, nem precisa perder o novo para ter o velho. Mas você deve colocar essas coisas de tal maneira que ambas as coisas se conservem. Temos que nos lembrar que o Senhor Jesus, em outra parábola, disse a respeito do reino de Deus que é semelhante a um homem, pai de família, que tira do bom tesouro, coisas novas e coisas velhas. Não apenas coisas novas, mas coisas novas e coisas velhas. Às vezes, meus irmãos, nós temos este grande problema dentro da Igreja de Cristo. Dentro da Igreja de Cristo, por vezes, devido a um tradicionalismo, a um formalismo, a um amor pelo que é histórico, nós ficamos com o velho e destruímos o novo, e rejeitamos o novo. Mas às vezes, em prol de um reformismo, às vezes em prol mais de um progressismo que qualquer outra coisa, nós destruímos o velho para ficar com o novo. Há certas coisas que não devem ser mudadas. Quando Davi carregou a arca do Senhor, a levou de forma errada. Deveria ser a arca transportada da maneira pela qual o Senhor havia dito a respeito do transporte da arca, onde sobre os ombros dos sacerdotes deveria ser a arca carregada, mas o colocou Davi por ignorância, por erro. O colocaram num carro puxado então por bois, e a arca pendendo, a arca podendo cair, certo homem foi e tocou na arca, que não lhe era permitido tocar, e a ira do Senhor se acendeu, e ali morreu aquele homem, o que muito tocou no coração de Davi e tocou no coração de todos, até que consultaram o Senhor, até que consultaram a palavra e fizeram tudo da forma correta, e não houve mais perda. A perda ocorreu, por quê? Porque quiseram fazer de uma outra forma. E às vezes, dentro da igreja, nós vivenciamos também isso. Eu ouvi certo pregador, Leonard Ravenhill, numa citação sobre essa situação, dizendo:
sabe, às vezes as pessoas querem levar a arca da maneira errada, querem levar a arca de uma forma nova e que não se pode fazer em cima do que Deus prescreveu, dizendo, farás desta forma, inventar uma outra forma. E ele disse, se fossem nossos dias, talvez quisessem até mesmo mudar a arca, quisessem pintar a arca, quisessem mudar a roupa dos sacerdotes, quisessem fazer, porque quereriam fazer um show diferente, uma apresentação diferente, dizendo, isso é muito antiquado, isso é muito antigo. Não se pode perder o antigo tesouro. Não é por ser meramente antigo, mas um antigo tesouro. Em Lucas é dito, ninguém que tenha provado o vinho velho quer o novo. Por quê? Porque o vinho velho é o melhor vinho. É o vinho não apenas velho, mas bem envelhecido. Não é uma questão apenas de ser velho, mas de corretamente envelhecido. Um vinho, só por ser velho, não quer dizer que é bom. Mas o vinho, corretamente envelhecido, este sim é bom. Há uma inclinação certa, há uma temperatura certa, há uma forma certa de se envelhecer o vinho. Eu até mesmo digo a respeito de nós próprios, o nosso problema não é o envelhecimento. Não é uma questão se somos velhos, somos sábios. Porque há muitos velhos que não são sábios. E existem até mesmo jovens que são sábios. Mas é se somos maduros, se amadurecemos, se envelhecemos corretamente. Hoje mesmo, em questão até mesmo do cuidado, da saúde, do bem-estar, as pessoas querem envelhecer com qualidade. E um vinho é praticamente como uma pessoa. Ele também tem o seu surgimento, como o seu nascimento, a sua vida, ele tem o seu amadurecimento e ele tem a sua morte. Como ele envelhecerá, como ele vivenciará este processo? Existe um processo. E que nós devemos abraçar corretamente a forma certa deste processo, para não apenas a nível físico, a nível intelectual, a nível moral, a nível espiritual, sermos maduros. O apóstolo Paulo mesmo, falando de maturidade, disse, em vista ao tempo, vós todos já devíeis ser mestres. Já devíeis ser maduros, mas ainda sois imaturos, sois carnais. A carnalidade é um traço da imaturidade. E qual é o traço, então, da maturidade em fé? É a espiritualidade, a santidade. Se somos maduros em Deus espiritualmente, nós deveríamos o quê? Ser santos. Deus é santo e Jesus disse, sede santos. É para lá que nós temos que nos direcionar, nos guiar. Mas eu quero ir um pouco além. Eu quero pegar algo sobre essa palavra que é interessante. Diz, ninguém toma vinho novo. Esse vinho novo, essa qualidade do vinho, ele é novo. Ele é novo. Vem com a palavra grega neos.
Neos é uma palavra que deu origem à palavra neo, novo, que usamos em nossa língua, novo, que significa algo que foi recém-feito, que teve o seu início neste momento, que não existia antes. Isto é algo novo. Deus sempre tem um vinho novo, um tempo novo, uma palavra nova, uma esperança nova. Deus tem coisas novas, que nós precisamos receber. Mas nós temos que estar aptos a receber, ou o novo de Deus nos destruirá, se não estivermos adequados a recebê-lo. Então, temos que ser nós mesmos, odres novos. O problema é que quando você já tem certa experiência em vida cristã, você diz assim, mas eu não sou um novo. Isso é maravilhoso, um novo na fé. Só os novos na fé, só os recém-convertidos, será que poderão receber algo novo de Deus? Não, Deus não faz acepção de pessoas. Não é isso que a palavra nos diz? Deus não faz acepção de pessoas. Então, que novo, que tipo de novo é este que Jesus nos fala aqui? Na palavra grega, existe a palavra neos, recém-feito, totalmente novo, que nunca existiu antes. E existe a palavra que também é novo, que é kainos. Kainos talvez fosse mais bem traduzido como feito novo. Algo feito novo é algo renovado. Então, para que nós recebamos o novo de Deus, nós precisamos de renovação em nossa vida. O renovado recebe o novo. Não é o novo que te faz ser renovado, mas é o fato de você estar renovado que você é apto a receber o novo de Deus. E, meus irmãos, o novo de Deus sempre existe. Eu creio de todo o meu coração que em todas as gerações, em todos os momentos, Deus tem um novo. Deus tem um novo para a Igreja de Cristo em nossa geração. Deus tem um novo para a Igreja de Cristo numa próxima geração. Deus tem um novo e sempre teve um novo de Cristo para todas as gerações. Em todas as gerações houve um problema. Por quê? Porque nós, homens, somos por natureza muito rebeldes a Deus. Estamos lendo os livros de Reis, os livros de Crônicas, o livro de Samuel, e nós encontramos certas coisas, por vezes, na narrativa dos reis de Israel, dos reis de Judá. Surge alguém que quer se entregar ao Senhor, depois parece que volta tudo. Existe uma espécie de uma rebeldia, de uma rebelião à boa, à agradável, à perfeita vontade de Deus. E os homens andam, então, como Deus diz, deixei-os andar em sua teimosia. Às vezes, profetas, como são maravilhosos os profetas, são homens e mulheres diferentes. Existem nas Sagradas Escrituras não apenas homens profetas,
Existem profetisas. A pessoa fala, sim, Débora, a profetisa. Não, mas há outras profetisas no Velho Testamento, como nos dias de Josias, o rei Josias, havia Hilda, a profetisa, e que deu uma palavra que eu vou dizer, que muito profeta não teria coragem de falar, e aquela mulher falou tudo. Deus usou aquela mulher para falar ao rei, que produziu a palavra, com a palavra que era o livro de Deuteronômio, que eles encontraram, o que? Um avivamento em Judá e em Israel, onde o rei Josias, em tenra idade, começou a buscar ao Senhor. Ele foi feito rei com 8 anos, e ele se dedicou a buscar ao Senhor e se arrepender. E a Bíblia diz, não houve rei como Josias, que se converteu ao Senhor de todo o seu coração, com todas as suas forças, de toda a sua alma. Não houve. E ele tudo começou aos 16 anos. Aos 20 anos, ele começou a transformar toda a realidade, a tirar toda a idolatria, todo o mal. E esse homem se entregou. Ele foi um novo, um neós de Deus. E que foi necessário haver uma renovação. Uma renovação em todo Israel, uma renovação em todo o santuário, para que tudo aquilo novo de Deus viesse. Como é necessário que se levantem os profetas, em tempos, às vezes, em que Deus não é mais escutado, não é mais ouvido, então surge aquele novo de Deus, surge um João Batista. Sabe, João Batista me causa admiração, eu me admiro com João Batista. Ele era um homem que poderia se acomodar, ele era um homem que poderia estar numa situação, vamos dizer, segura, agradável. Ele era filho de um sacerdote, seu pai de família sacerdotal, ele, portanto, de família sacerdotal, poderíamos dizer, ele poderia ter uma vida tranquila, servindo ao Senhor e tudo, mas houve algo em João Batista, e esse homem não pôde se calar. Esse homem teve que trazer a palavra do Senhor, e a palavra que ele trazia, e a palavra que os profetas trazem, é uma só: arrependam-se. E como essa palavra não é mais ouvida dentro da igreja, veja bem, era falada essa palavra, não era simplesmente dita ao mundo, mas era dita ao povo de Deus. E como nós, como povo de Deus, deveríamos ouvir essa palavra, e deveria estar ecoando essa palavra dentro de nós: arrependam-se, porque está próximo o reino de Deus. E se nós cremos que o reino de Deus já está sobre nós, porque o reino de Deus está em nossos corações, porque o Senhor reina em nossos corações, se a proximidade do reino de Deus provoca e deveria provocar arrependimento, a chegada do reino de Deus em nós deveria ter evidência de uma conversão total, como de Josias, de todo o seu coração, com todas as suas forças e de toda a sua alma. Sabe, Josias não era maduro, Josias não era homem experiente, e graças a Deus ele não estava afetado, influenciado pelos erros dos que vieram antes dele. Ele inclinou seu coração ao Senhor. Será que nós estamos realmente buscando renovar o nosso ser? Quando eu vejo isto, renovação, eu me lembro justamente do que diz sobre a vontade do Senhor. Mas não vos conformeis com este século, mas transformai-vos
pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. A boa, a agradável e perfeita vontade de Deus vem numa mente renovada, vem numa vida renovada, vem para um odre renovado. Deus tem algo de novo para hoje, para a minha vida, para a tua vida. Sempre há o remanescente, sempre há o rebento, sempre há o renovo de Deus. O povo de Israel vivia um momento em que a palavra do Senhor era muito rara, que as visões não eram frequentes. De onde nasce esse renovo? Era necessário um renovo. Havia todo um sistema religioso contaminado. O sacerdote Eli, um homem que temia ao Senhor, mas que não repreendia os seus filhos, e os seus filhos fizeram perder Israel. E trouxeram males a Israel, de modo que aquele sacerdócio estava todo contaminado, aquele sistema estava todo ele perdido. Era um odre velho, era um odre embrutecido, endurecido, que um dia teve um vinho novo, mas que eu diria, me parece que o amadurecimento desse vinho não foi bom. Deus não desiste. Alguém poderia dizer, não, Deus tem sempre um plano B. Deus não tem um plano B, Deus tem só um plano. E os planos de Deus e a vontade de Deus não são jamais frustrados, ainda que nós vejamos que nós mesmos falhamos. Deus sempre tem o novo, e Deus tinha o novo. E o novo se chamava Samuel. Samuel era o novo. Samuel era algo novo. Não era apenas jovem. Samuel era um eleito, era um escolhido de Deus, em que sua mãe mesmo lhe deram um nome que é revelador de como alcançar a renovação, de como vivermos o novo de Deus, de como recebermos o novo de Deus e mantermos o novo de Deus de forma que ambos se guardem. Samuel, seu nome significa a oração ao Senhor. Um homem que se chama oração ao Senhor. É este homem que recebeu do Senhor a palavra profética, recebeu do Senhor a palavra para dar a todo Israel. E veja bem, sabe o que eu mais sinto falta na casa do Senhor em nossos dias? Oração ao Senhor. Nós temos muita celebração, nada, eu volto a dizer, pelo amor de Deus, nada contra a celebração, eu quero celebrar e espero que passe esse momento de pandemia e possamos estar todos com segurança, todos já vivendo, como estamos vendo em outras nações, que já está acontecendo. E eu oro ao Senhor que o Senhor nos dê a liberdade de novo de podermos estar juntos, de estar reunidos,
de cantarmos juntos, de louvarmos juntos, de adorarmos juntos, acima de tudo, adorarmos e adorarmos. De ter essa maravilhosa manifestação da presença de Deus no nosso meio, porque é bom, é agradável aos olhos do Senhor e a nós mesmos viverem o quê? Unidos, os irmãos. É como um óleo precioso, é algo que equivale o quê? A unção. E a Bíblia diz, ali o Senhor está, ali Ele derrama, Ele dá a sua bênção, ali há vida para sempre. Então, eu amo tudo isso, mas às vezes estamos celebrando tanto, que algumas coisas as pessoas dizem, não, isso é muito antiquado, dobrar os joelhos. Meus irmãos, dobrar os joelhos diante de Deus é mais honroso, mais honrado do que estar sendo exaltado de pé diante do mundo inteiro. Nós precisávamos voltar a dar valor a essas coisas velhas, essas coisas antigas, porque elas são tratadas assim, coisas velhas, coisas antiquadas. Não. Como disse Lutero, o Evangelho não é nem velho nem novo, ele é eterno. A palavra do Senhor é eterna. Eterna. Isso são os caminhos de vida, caminhos, as veredas, não só veredas antigas, essa tradução que foi feita, buscando ser o mais fiel possível, na realidade, ela pode ser traduzida sem erro, sem falha, como veredas eternas, caminhos eternos, são os caminhos do Senhor. Mas eu preciso de renovação. Como foi maravilhoso ter o renovo, ter um Samuel, sempre há uma renovação. Se existe um Saul que se corrompe, se existe um Saul que se perde, Deus tem um Davi que se levanta. Se existe um Eli cujos filhos se corromperam, Deus tem um Samuel que se levanta. Deus sempre tem um Whitfield, tem um Wesley, tem um Moody, tem homens como estes, mulheres extraordinárias que se levantam, que vêm pregar o Evangelho de forma que só o poder de Deus pode se manifestar. Que falar de pessoas como Kathryn Kuhlman, que surge assim, um fenômeno, e que multidões e multidões e mais multidões foram curadas, foram libertas e, acima de tudo, o que foram salvas. Deus tem o seu renovo. Eu quero o novo de Deus. O vinho novo ele tem com ele, mas o vinho novo tem que estar dentro de mim, e o vinho novo tem que antes de ser consumido, ele tem que ser devidamente amadurecido dentro de mim. Há muita gente que recebe o novo de Deus e simplesmente lança fora. Sabe uma coisa interessante que eu acho de Samuel, o jovem Samuel, quando recebe a palavra do Senhor, ele não sai a falá-la. Muita gente se precipitaria. Ele recebe, ele acolhe, ele guarda em seu coração, palavra por palavra que Deus lhe disse. Isso já mostra que o jovem Samuel, o menino Samuel, era mais maduro do que muitos outros. E quando Eli diz, não me oculte nada, o que te disse o Senhor? Samuel começa a transmitir, sem arrogância,
E uma outra coisa que me chama a atenção de Samuel falando com Eli. Em momento nenhum lhe falta o respeito. Não o julga em nada. Não lhe dá uma palavra dizendo Deus te condenou, Deus fez isso, Deus fez aquilo, porque seus filhos fizeram isso, seus filhos fizeram aquilo, você está errado. Ele diz o que Deus disse, até o ponto de Eli terminar e ouvir e dizer, boa é essa palavra, é justa. Ele não contaminou em nada a palavra do Senhor. Que homem, que era um menino, extraordinário. Eu quero o novo de Deus, eu creio que você também deseja o novo de Deus. Eu preciso, eu almejo o novo do Senhor em nossos dias. Como todos nós necessitamos do novo de Deus. Mas se eu não for um odre renovado, um odre novo é um odre novo, recém-feito. Mas para mim, que não sou um odre novo, não sou um odre recém-feito, eu preciso renovar-me. E para renovar-me, eu não posso me conformar. Eu não posso aceitar a forma que eu tenho. Eu tenho que me transformar. Fala-se que a primeira coisa que era feita a um odre novo, ou um odre renovado, melhor dizendo, é que para ele ser renovado, em primeiro lugar, ele deveria perder todo o vinho precioso que ele tinha. E esse é um problema nas nossas vidas. Nós temos algo precioso que amadureceu dentro de nós. Eu não quero perder isso. Você tem que abrir mão disto para poder receber algo novo de Deus na sua vida. Algo novo de Deus na sua vida. Então, ele tinha que ser consumido. O que havia dentro dele tinha que ser consumido até o final. Será que nós estamos deixando assim consumirem o que há dentro de nós até o final? O apóstolo Paulo fala, eu de bom grado me gastarei e me deixarei gastar. Isso é ser consumido. Será que nós temos permitido isto? A segunda coisa é que ele tinha que ser descosturado. E então, mergulhado nas águas para ser lavado. Será que nós estamos sendo mergulhados nas águas? Será que nós estamos sendo lavados? Existe algo que nos lava, que é a palavra de Deus. Vós já estáis limpos, já estáis lavados pela palavra. Nós precisamos dessa palavra. Quantos têm vindo a esta palavra diariamente, buscando nessa palavra, sendo ministrados por essa palavra, sendo lavados por essa palavra, sendo tocados por essa palavra, que procura em nós os erros, as falhas. Como Naamã, mergulhado 7 vezes, totalmente mergulhado, totalmente batizado, para ser limpo do quê? Da lepra. A lepra nas Sagradas Escrituras é uma tipologia do pecado, da contaminação na carne. E nós temos que nos mergulhar. Quisera eu que as pessoas lessem pelo menos 7 vezes a palavra todo dia. Mergulhados nessa palavra, estariam limpas. Não somente isso. Ele era virado ao avesso.
Ele era virado ao avesso e mais uma vez lavado, mais uma vez tratado. E então se tomava azeite e se esfregava. E o azeite dava de novo uma coisa, a maciez. Porque às vezes a vida nos endurece. E nós precisamos ser mais tenros, mais maleáveis, mais macios. Eu não estou dizendo que somos maus, é diferente. Eu estou dizendo que nós nos tornamos, às vezes, duros. É diferente de ser mau. Nós nos tornamos duros. Duros. Sabe, às vezes nós somos tão fiéis a Deus, que nos tornamos duros. Duros por causa de algo bom, de algo reto, de algo justo, mas nos tornamos duros. E nós temos que ser brandos. Essa é a palavra, brando, brandura. Nós precisamos disto. Você tem que lembrar que um corpo rígido normalmente é um corpo morto. Se você é um corpo vivo, você precisa ser brando. As coisas que estavam no corpo de Cristo, que eram frias, que eram duras, que eram perfurantes, eram escravos. Estavam no corpo, mas não faziam parte do corpo. Eu não quero ser um cravo, como um cravo da cruz no corpo de Cristo. Isso me dá temor. Os cravos eram duros. Tem gente que diz, eu sou do Senhor, sou duro. Diz, não, você não tem que ser duro. Aprenda de mim, que sou manso e humilde. Ser firme não é necessariamente um sinônimo de ser duro. E muitas vezes, quando somos duros, frios, nós não podemos ser frios. Somos perfurantes. Estamos no corpo, mas sabe o que fazemos no corpo? Qual é a nossa função no corpo? Paralisar o corpo. Não permitir que o corpo, prender o corpo. E, acima de tudo, ferir o corpo. E, por fim, matar o corpo. Você quer ser duro? Não, seja firme. Seja firme, mas seja brando, seja manso, seja humilde, tenha amor. Não abra mão das coisas certas. Não é isso que eu estou falando. Não é ser permissivo, não é isso. Eu não estou dizendo seja mole. Eu estou dizendo seja brando. É diferente. Por favor, eu também quero deixar bem claro isso. Mole é uma coisa, ser brando é outra coisa. Não seja mole, não seja um Eli, mole com seus filhos. Seja firme. Não é ser flácido, ser firme como corpo de Cristo. Seja firme, mas seja vivo. Não fira o corpo. Não provoque mutilação, ferimento ao corpo. Às vezes nós estamos com certas pessoas que nos levantamos, porque todos nós podemos fazer isso, como os profetas. Aí dizemos raça de víboras, sim. Eu citei João Batista.
Mas João Batista estava pronto a receber as pessoas que verdadeiramente queriam se arrepender para batizá-las nas águas. Os que eram falsos, ele dizia: vocês são hipócritas. Vocês não querem se arrepender de verdade. Mas se quisessem, e os que foram até ele, era sinal que ele os recebia. Senão não iriam. Meus irmãos, nós precisamos do Kai Nós. Nós precisamos que Deus nos esfregue, que Deus nos limpe, que Deus nos lave, que Deus nos renove. Se nós não formos renovados, nós não receberemos o novo de Deus. Eu quero o novo de Deus. Eu creio que você queira o novo de Deus. O novo de Deus vai se desenvolver dentro de você. O novo de Deus vai te expandir. Mas se você não estiver preparado para receber, o novo de Deus te destrói. Porque te faz romper como um odre duro. Não seja duro, seja brando. Tenha elasticidade, tenha a capacidade de expandir-se, porque você vai necessitar para a sua vida a capacidade de expansão, a capacidade de crescimento, para receber de Deus o novo. Eu preciso ser renovado. Você que nos ouve e deseja receber o novo de Deus na sua vida, você pode ser feito um odre novo agora, através da salvação. Então você receberá aquilo que a Bíblia diz: as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, inclusive você. Porque a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, para você que nos ouve, que ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, seja um odre novo agora, seja o que Jesus fala, uma nova vida. Receba uma nova vida, e com uma nova vida você receberá coisas novas, um vinho novo. Senhor nosso Deus, nós oramos por aqueles que aceitam a Jesus como seu Senhor e Salvador, para que eles tenham uma nova vida, e com essa nova vida, sendo odres novos, novíssimos, recebam um vinho novo, no nome de Jesus. Mas você, como eu, que já aceitamos a Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, não se conforme com esse século, não se conforme com esse mundo, mas transforme-se pela renovação da nossa mente. Transformemo-nos. Venhamos a ser o quê? Renovados, odres novos, para receber um novo. Eu não posso permanecer com minha velha mentalidade religiosa ou mundana, simplesmente humana e profana. Eu preciso da mente de Cristo. Eu preciso da mente de Cristo. Cristo em nós, a esperança da glória, para outros e para nós, acima de tudo. Eu quero receber o novo de Deus, e eu creio que você queira também receber o novo de Deus. Então, renovemo-nos. Por meio do quê? De oração, de leitura da palavra, invadidos pelo novo de Deus.
lavados pelas Escrituras, tratados pela sua mão, abrandados pela sua unção. Recebamos o vinho novo, algo novo. Eu abro mão de tudo maravilhoso, maravilhoso, que Deus colocou em mim para receber algo novo. A Bíblia diz, em outra parábola de Jesus, o Pai limpa o ramo para que este dê mais fruto. Se você quer um fruto novo, você tem que perder o fruto velho. Ele é bom fruto, mas você tem que perder esse fruto para receber o novo de Deus. Receba o novo de Deus. Senhor nosso Deus, nós oramos por todos nós, para que esta obra extraordinária do Espírito Santo, essa obra pela oração, pela leitura da palavra, pela renovação da nossa mente, para que experimentemos, para que vivamos, para que tenhamos a experiência da boa, da agradável e perfeita vontade de Deus em nossas vidas. O vinho novo que se tornará o melhor vinho, porque nós o conservaremos e Ele nos conservará, no nome de Jesus. Por fim, eu digo isso a você. Você deve conservar o que Deus colocou dentro de você, mas saiba do seguinte: o que Deus colocou dentro de você também te conservará. Ambos se conservarão. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém.